Então, já já, eu acho legal a gente entrar nesse assunto, falar sobre as diferenças biológicas e psicológicas. E Legal. isso existe diferenças físicas no cérebro, tanto do homem como da mulher. Já já a gente pode entrar nesse âmbito para ver que não é só uma visão sistêmica, Legal. tá? Nem só social ou psicológica ou Sim. espiritual, mas existe diferenças mesmo, inclusive biológicas, relacionadas ao cérebro, o funcionamento do cérebro. Tá. Mas falando um pouquinho de a contrapartida de uma visão extremamente machista que veio vindo de gerações em gerações, as mulheres começaram os homens começaram a morrer demais em guerras, diminuiu muito a quantidade de homens, aumentou muito a quantidade de mulheres, e isso já trouxe um desequilíbrio. Certo. Tá? E aí, esse desequilíbrio, então, um homem tinha que dar conta sozinho de uma família que era uma mulher. Aqui no Ocidente, no Oriente, era de várias mulheres, vamos lembrar. Que Sim. lá a poligamia, né, no Oriente, em muitos lugares do Oriente, existe a poligamia. Então, o homem tinha que dar conta das mulheres e de muitos filhos. Quando o homem ele não tinha condições financeiras, ele tinha essa dificuldade financeira para dar conta de tudo isso, as mulheres ajudavam com normalmente a função da mulher, culturalmente, era cuidar da casa e dos filhos. Só que isso começou, os homens começaram a morrer muito. E aí ficavam as mulheres viúvas com um monte de filho para criar. Aí começou a reverberar um movimento de rebeldia dessas mulheres que precisavam ficar sozinhas, não eram totalmente acolhidas pela sociedade ou pelas comunidades, aonde elas receberiam o tratamento, saúde, alimento e tudo que o homem dela poderia dar para ela. Ele tinha morrido em guerra ou Sim. tinha morrido de doença por conta das dificuldades de trabalho e tudo mais. E aí as mulheres precisavam dar um jeito de continuar, de dar continuidade ao cuidar dessas famílias. E em contrapartida começou uma revolta muito grande, porque quando a mulher ia para o mercado de trabalho, ela encontrava uma visão extremamente machista. Por quê? Resistente, né? Porque naquele momento a sociedade só admitia homens para aqueles trabalhos. Mas agora a mulher precisava trabalhar. E Sim. aí começou uma revolta social, porque aí eles não tinham nem parâmetro. Não dá para ignorar que uma mulher não consegue fisiologicamente ou biologicamente atender às expectativas igual de um trabalho forçado, de um trabalho brutal de um Força homem, física, de né? força física. Sim. Não tem como comparar, Uhum. né? Biologicamente, a gente fala, né, que a mulher, ela nasceu para sentir dor, por isso que é ela que tem dores de parto e tem filhos. Você já viu o homem? Imagina um Não dá homem tendo conta, uma filho, não. espinha que a gente vai tirar dos meninos, os meninos Não. não aguenta. Se o homem fica doente, parece que ele vai Vai morrer. morrer. Ai, meu Deus, tem uma Imagina. raiva disso aí. Mulher tá acostumada, menstruada, com cólica, dor de E cabeça, cuidar da trabalhar. casa dos filhos, trabalhar, toma um remedinho e olhe lá, quando toma. Sim. Por quê? Porque o corpo da mulher ele é muito mais resistente à dor. O homem é força. O músculo do homem, a estrutura muscular do homem é diferente. E Uhum. hormonal também. Então, quer dizer, a estrutura física não é a mesma. Só que aí as mulheres, por exemplo, se o homem conseguia carregar tantos quilos de peso numa lavoura, a mulher queria ganhar igual, mas ela não conseguia dar conta de tudo aquilo. Então, os senhores lá na época, os patrões começaram, não, então tá bom, então vamos pagar proporcionalmente ao que a mulher consegue fazer. Quando ela não conseguia um trabalho, por exemplo, para trabalhar dentro de casa, na limpeza, alguma coisa que mulher desse conta, ela tinha que conquistar um lugar de trabalho na mesma posição dos homens, mas ela não dava conta. E aí começou um movimento totalmente contrário a esse machismo, mas aí veio o feminismo. Aí o Entendi. feminismo é o quê? A revolta das mulheres brigando por uma mesma condição de trabalho, social, de visibilidade, de status de um homem. Entendi. Começou a competir. Ah, E tá. essa competição gera atrito e, claro, muita confusão. Uhum. Por quê? Porque o trabalho, cada um tem uma função. Se imagina,
biologicamente, a gente precisa de um gameta macho e um fêmea. Sim. De um sim, óvulo e de um espermatozoide. Sim. Para ter uma criança. Então, primeiro o homem se sentia o cara. Não, sem mim, a mulher não tem filhos. No fodão. Aí a mulher, em contrapartida, começa a lutar por um lugar de igualdade, entre aspas, na sociedade, né? Por necessidade. E aí ela começa, ao invés de respeitar o lugar do homem, né? Ela começa a bater de frente com esse homem e querer depreciar a sua função. E o feminismo não tem como negar. Eu não sou nem machista e nem feminista. Eu estou aqui falando de uma visão aberta, tá? Geral. Não defendo nenhuma coisa nem outra. Na verdade, eu acho ridículo qualquer contrapartida dessa. Por quê? Porque nós precisamos dos dois. Claro. Cada um na sua função facilita para todo mundo, Sim. né? Para ter um filho, a gente precisa da mulher e do homem, independente de qualquer coisa. Sim. Precisamos biologicamente do gameta macho e fêmea. Então, por conta disso, a mulher entrou numa extremidade complicada, que é bater de frente, é tentar tomar o lugar do homem, ao invés de se colocar ao lado dele, tá? E esse papel da mulher, não tem como negar que a sociedade inteira perdeu muito com isso. E quem mais perde com isso? Exatamente o que você acabou de falar. Sim. Mulheres cansadas, porque precisam dar conta de trabalhar fora para pagar conta, cuidar de filho, do marido, do carro, e ainda se conseguir achar tempo para si mesma, Sim. para se cuidar.